Na elaboração clássica de aços em fornos elétricos a arco, são utilizadas diferentes categorias de matérias-primas conforme listadas aqui. Nós temos a carga metálica, os formadores de escória e fundentes, os oxidantes, os carburantes e os desoxidantes. A quantidade de cada uma dessas matérias-primas depende muito da especificação do aço e principalmente da natureza da carga metálica que está sendo utilizada. O forno elétrico a arco foi desenvolvido originalmente como um equipamento para fazer a reciclagem ou reaproveitamento de sucatas de aço. Esses materiais têm naturezas diferentes, como podem ser vistos aqui nas diferentes figuras, são compostos, são originários de diferentes formas de utilização do aço e alguns aspectos são importantes na avaliação e seleção das sucatas a serem utilizadas. Um dos aspectos importantes é a composição química, principalmente a identificação de alguns elementos que podem contaminar o aço e prejudicar suas propriedades. Se presta atenção especialmente àqueles elementos que, uma vez incorporados ao aço, são difíceis de serem removidos. Aqui temos alguns exemplos: o cobre, estanho, fósforo, arsênico, enxofre, que são elementos que usualmente prejudicam as qualidades ou a qualidade do aço. Não é comum se proceder à análise química da sucata. O que se faz normalmente é selecionar as sucatas de acordo com a origem e, na hora de compor a carga, usar as diferentes formas de sucata dependendo das características e das especificações para o aço. A análise química é normalmente feita depois de ter fundido toda a sucata no forno, se recolhe uma amostra que aí será mais representativa dos materiais que foram carregados. Outro aspecto importante é analisar as impurezas. Como vemos aqui em alguns exemplos, nós temos pinturas, as sucatas podem conter óleo, graxa, alguns tipos de recobrimento. Isso tem ficado mais comum, por exemplo, no uso de aços galvanizados, a presença de zinco, que é um elemento que, como recobrimento, ele é interessante, mas incorporado à estrutura do aço pode prejudicar as suas características. Outro ponto importante é a umidade da sucata. Aqui tem um dado informando que cada 1% de umidade na sucata vai acarretar um consumo adicional de energia elétrica da ordem de 6 kWh por tonelada. Outro contaminante que pode estar presente, depende muito da forma como a sucata é coletada no pátio, é terra. Todos esses fatores, essas impurezas, são importantes serem analisadas e minimizar também a sua quantidade. Um outro ponto é o grau de oxidação da sucata. A sucata normalmente vai ficar num pátio exposta às condições climáticas e, sendo reoxidada, vai formar, por exemplo, FeO, Fe3O4. Esses materiais vão ser reduzidos no forno elétrico e implicará em consumos adicionais de energia. Do ponto de vista de aspectos físicos, é importante se monitorar a densidade da carga de sucata, uma vez que é interessante reduzir o número de cestas de carregamento, de tal forma que se consiga carregar toda a carga do forno no menor número possível. De um modo geral, as densidades da sucata, considerando a densidade a granel, é da ordem de 0,6 a 0,9 toneladas por metro cúbico. Sucatas muito pesadas têm o inconveniente de requerer um tempo elevado para sua fusão. Sucatas mais finas fundem mais rapidamente, mas podem levar a uma densidade menor do carregamento e, consequentemente, implicar em uma necessidade de maior número de cestas. Uma regra que normalmente se encontra na literatura é que o tamanho máximo de sucata seja da ordem de 1/50 da massa da carga. Então, se, por exemplo, a carga de sucata do forno vai ser da ordem de 100 toneladas, a maior peça de sucata deve ter da ordem de 2 toneladas em termos de massa. É importante salientar que cada abertura do forno para uma nova carga de sucata implica num consumo adicional de energia da ordem de 10 a 20 kWh por tonelada. Apenas como uma referência, os fornos elétricos modernos têm um consumo de energia da ordem de 400 kWh por tonelada. Então, esse 10 e 20 vai significar um acréscimo de energia que pode chegar até
alguma coisa em torno de 5%. Outra carga metálica que pode ser e é muito utilizada em fornos elétricos, especialmente em países do Oriente Médio, da América Central e alguns países aqui da América do Sul, é o ferro-esponja. O Brasil não tem mais a produção de ferro-esponja, até início dos anos 90 teve uma unidade na Bahia que foi desativada, mas ele representa uma fonte interessante de carga ferrosa para os fornos elétricos. A composição química do ferro-esponja ela já é bem mais controlada do que a da sucata, porque ele basicamente vai ter ele é proveniente de minérios de ferro, ou de pelotas de minério de ferro, cuja composição é conhecida, né? E é importante lembrar que o ferro-esponja é nada mais do que o produto da redução do minério de ferro sem que ocorra fusão. Então, toda a ganga presente no minério vai estar presente no ferro-esponja também. Então, alguns aspectos importantes a serem analisados é o grau de metalização do ferro-esponja, que vai indicar quantos por cento do ferro que foi efetivamente reduzido à forma metálica. Durante o processo de produção do ferro-esponja, normalmente se tem incorporação de carbono. Então, teores de carbono são interessantes porque eles podem gerar energia no processo e também o grau de metalização tem relação direta com o teor de FAO que ainda permanece no ferro-esponja. Um maior teor de FAO vai significar um consumo adicional de energia no forno elétrico devido à sua redução. Outros pontos importantes na composição são os teores de sílica e alumina, que vão ser integralmente incorporados à escória, consequentemente aumentando o consumo de energia, e os teores de fósforo e enxofre, particularmente fósforo proveniente do minério de ferro e o enxofre que normalmente é proveniente do método de redução, muitas vezes se usa gás natural na redução, e para a geração do gás redutor, melhor dizendo, e o gás natural pode conter uma certa quantidade de enxofre. Os dados da literatura indicam uma equivalência energética do ferro-esponja da ordem de 1,1 kWh por tonelada para cada 1% de sucata que é substituído. O valor positivo indica que a substituição da sucata pelo ferro-esponja implica no aumento do gasto energético. Mas, como vimos, o ferro-esponja tem alguns aspectos interessantes, especialmente em termos de controle de composição química, e como se verá a seguir, a possibilidade também de carregamento dele sem a necessidade de abertura do forno. Como mencionado anteriormente, o ferro-esponja, por ser um material granulado, ele pode ser carregado de forma contínua durante o processo, sem a necessidade de abertura do forno. Aqui nós temos uma possibilidade de carregamento dele. Vocês vemos que a abóbora do forno está posicionada, os eletrodos estão aplicando carga elétrica e se pode fazer o carregamento do ferro-esponja durante o processo sem comprometer a produtividade com a necessidade de interromper o fornecimento de energia e fazer a abertura do forno. Outra carga metálica que tem sido usada de forma cada vez mais contínua e comum é o ferro-gusa. Temos duas possibilidades: incorporação do ferro-gusa na forma sólida e incorporação do ferro-gusa no estado líquido. Como sabemos, o gusa vai ter na sua composição os teores de carbono, silício, fósforo e enxofre, então a composição dele é bem mais controlada do que a da sucata. Quando ele é carregado na forma sólida, devido ao seu alto teor de carbono e presenças significativas de silício, esses elementos sendo oxidados vão gerar energia, então ele tem uma equivalência energética negativa, significando que para cada 1% de sucata substituída, nós vamos ter, com o uso de gusa, uma redução no consumo de energia da ordem de 1,1 kWh por tonelada. Quando o carregamento é feito de gusa líquido, logicamente agora nós teremos a energia incorporada pelo fato do gusa estar em alta temperatura e aí a equivalência energética fica mais negativa, significando que o uso do gusa líquido provoca uma redução mais significativa no consumo de energia elétrica. E é isso que tem sido um dos fatores que motiva a sua utilização, né? E encontramos cada vez mais configurações de usinas integradas utilizando forno elétrico a arco e trabalhando com o carregamento de gusa líquido.
Aqui nós temos um arranjo mostrando uma figura esquemática de um forno elétrico com um sistema para carregamento do gusa líquido através de uma calha lateral que vai receber então o gusa líquido proveniente do alto-forno. Esta sequência de figuras ilustra o carregamento do gusa líquido utilizando a panela Pelicano, que é vista aqui. Nós temos um carrinho que vai se deslocar até próximo ao forno elétrico, fazer o basculamento da panela Pelicano para então fazer a drenagem ou carregamento do gusa líquido no interior do forno elétrico. No caso dos formadores de escória, nós temos a possibilidade de uso de calcário. O calcário é principalmente composto pelo carbonato de cálcio. Ele é um material que tem menos tendência à absorção de umidade do que a cal. Ele normalmente também tem menor teor de enxofre do que a cal. E durante a sua incorporação ele vai ser calcinado e aí vai haver uma geração de CO2 que colabora na agitação do forno elétrico e, consequentemente, melhora as condições de homogeneização térmica e de composição. O consumo de energia, entretanto, vai ser aumentado porque a reação de calcinação consome energia. É importante também controlar o tamanho desse calcário para facilitar a sua incorporação e ajudar a uma rápida formação na escória. Um outro material que pode ser utilizado para a formação da escória é a cal, que é proveniente da calcinação do calcário, e aí nesse caso assim, é importante monitorar a perda por calcinação. Isso aí vai dar um índice de quanto que o calcário foi transformado em cal. Normalmente se especifica teores de CaO na faixa de 88% a 94%, e teores dessas impurezas, sílica, Fe2O3 e alumina, inferiores a esses valores mencionados aqui. Da mesma forma também especificação para o teor de enxofre. Algumas vezes, durante a calcinação, se utiliza um combustível que vai fornecer aqui o que tem enxofre em sua constituição, por exemplo, no caso de óleos combustíveis, e uma parte desse enxofre pode ser incorporado à cal, e aí se tem especificações para esse teor também. Da mesma forma, especificações físicas em termos de granulometria para garantir uma rápida formação da escória. Um outro material que pode ser adicionado para a formação da escória e que tem um efeito significativo na redução de sua viscosidade e de temperatura líquidos é a fluorita. A utilização deste material tem ficado cada vez menor devido a razões ambientais e também qualidade das fluoritas disponíveis no mercado. Utilizado também como formadores de escória são a dolomita e a cal dolomítica. A principal razão é para incorporar na MGO a escória, lembrando que, como já foi mencionado, os refratários que são utilizados nos fornos elétricos, em boa parte da sua seção interna, são constituídos de magnesita. Então, a saturação da escória em MGO é importante para a proteção dos refratários. Uma outra categoria de matérias-primas são os oxidantes. Hoje em dia, a principal forma de incorporar esse agente oxidante é através do oxigênio gasoso, que é injetado normalmente pelas laterais do forno. Essa injeção de oxigênio ela é importante porque ela vai promover a geração de calor, principalmente através da oxidação de alguns elementos, especialmente quando se utiliza gusa, que vai ter teores de carbono e de silício mais elevados, e a oxidação desses elementos gera calor. E os consumos usuais de oxigênio atualmente estão na faixa de 40 normalmente por tonelada de aço. Quando se visa também promover a pós-combustão, que é um termo que se usa para a conversão do CO que é gerado na oxidação do carbono, transformá-lo em CO2 para obter uma maior geração de energia, esse consumo já vai para alguma coisa em torno de 70 normalmente por tonelada. Quando necessário, para ajuste dos teores de carbono do aço, pode-se fazer a utilização de carburantes, que são materiais que vão fornecer carbono para incorporá-lo ao aço final. Usualmente se utiliza pontas de eletrodo ou restos de eletrodos que já foram consumidos e pode-se adicionar o carbono também na forma de coque ou coque de petróleo. Mais uma vez, essa incorporação do carbono vai ser interessante do ponto de vista de geração de calor, geração de gases que vão ser importantes
para promover agitação e remoção também de alguns gases dissolvidos, como, por exemplo, o hidrogênio e o nitrogênio. E outro aspecto importante que tem sido cada vez mais utilizado é a injeção do carbono na escória para reduzir ou reagir com o FAO presente nela e gerar o que se chama de escória espumosa, que pode envolver o arco voltaico e promover uma redução da perda térmica do forno por incidência da energia do arco nas paredes do forno. Para que se forme essa escória espumosa, é necessário que se remova pelo menos 0,3% do carbono que estava incorporado no aço, daí a necessidade de se utilizar esses materiais carburantes. Uma última categoria são aquelas dos desoxidantes. De um modo geral, ao final do processo de fabricação do aço, os teores de oxigênio vão ser superiores àqueles especificados, e já foi comentado em vídeos anteriores o problema que pode acarretar se solidificar aço com teores de oxigênio elevados. Então, a utilização de desoxidantes vai visar fazer uma redução no teor de oxigênio presente no aço e, logicamente, os desoxidantes têm que ser monitorados, especialmente porque, na forma de ferro-ligas, eles podem incorporar impurezas também, né, e afetar o consumo de energia. Normalmente, esses desoxidantes são injetados com distribuição de tamanho da ordem de 15 a 45 milímetros, e normalmente são os ferro-ligas, ferro-manganês, ferro-silício, eventualmente alumínio. Essas operações também podem ser realizadas nas etapas de refino secundário, e isso tem se tornado cada vez mais comum nos fornos elétricos, uma vez que promover a desoxidação nesse tipo de equipamento implica num tempo adicional de processamento do aço no forno, que poderia ser utilizado para recebimento de novas cargas e processamento delas, com possíveis ganhos de produtividade.